A mídia brasileira, eu acho, no meu entender, é o principal problema da democracia brasileira na nova república, né? Ela tem sido historicamente problemática no ponto de vista da democracia. A mídia brasileira, a grande mídia brasileira tem tido, nos últimos, eu diria, 70 anos, né, um posicionamento extremamente conservador, contrário a reformas populares no Brasil. A gente pode começar, por exemplo, levando em consideração o Getúlio Vargas, as reformas trabalhistas de Getúlio Vargas, que encontraram oposição da mídia brasileira na época. A mídia brasileira se opôs ao João Goulart, mesmo a Juscelino Kubitschek parcialmente, né? Apoiou o golpe de 64, apoiou o regime militar de 64, entrou de uma maneira muito recalcitrante no apoio às diretas já, e desde o começo da nova república tem sido sistematicamente contrária aos candidatos progressistas. Maiormente nas eleições presidenciais ao Partido dos Trabalhadores e ao Lula, que foi o político que mais foi candidato à presidência da república durante esse período, né? O que tem de específico na mídia brasileira? Eu acho que no mundo todo a gente tem grandes empresas de mídia de propriedade familiar, mas no Brasil todas as empresas de mídia são de propriedade familiar e tem um número muito pequeno de empresas que dominam quase que totalmente o mercado de produção de conteúdo. Isso é muito importante de entender, porque hoje em dia tem muita conversa sobre a internet, como a internet está, na verdade, pluralizando os meios de comunicação, mas, de fato, no Brasil, a produção de conteúdo jornalístico, de notícia, ainda está, em uma medida quase total, nas mãos dos grandes grupos de mídia, porque são eles que têm ainda dinheiro para pagar os jornalistas para produzirem conteúdo. Na internet a gente só tem opinião, basicamente. E os grandes grupos de mídia também estão na internet com seus portais noticiosos. Então, o fato da gente ter uma oligopolização muito forte da mídia brasileira, né, é razão para preocupação. Além disso, esses poucos grupos estão todos no mesmo lugar do espectro político, que é da centro-direita para a direita, né? Então eles estão todos concentrados, né, agem em bloco. Se não bastasse isso, dentro dos grupos há uma desigualdade muito grande, ou seja, a Rede Globo é muito maior, muito mais poderosa que qualquer outro grupo de mídia brasileira, inclusive a Folha de São Paulo, que talvez seja o segundo maior, ou a Abril, né? Porque a Rede Globo tem propriedade transversal de uma quantidade imensa de meios, de suportes físicos para meios, como cabo, companhias de TV a cabo, rádio, jornais, vários tipos de jornais, TVs abertas, quase toda a programação de cabo produzida no Brasil é distribuída pela Rede Globo e também o conteúdo, os canais são todos da Rede Globo, ou do Grupo Globo, como se chama hoje em dia. Então, quer dizer, além de ser altamente concentrada, a mídia dentro do grupo concentrado, ela também é altamente concentrada, como se fosse concentrada ao quadrado, né? E, não coincidentemente, nas mãos de um grupo que foi sistematicamente contra a democracia no Brasil e contra as pautas mais progressistas no Brasil, né? Então esse é um problema fundamental da nossa democracia. O povo brasileiro precisa ter acesso a uma pluralidade muito maior de canais de informação, a opiniões diferentes, a informações diferentes, a maneiras diferentes de ver as coisas. E ele, infelizmente, não tem tido. A imparcialidade na cobertura da mídia é algo muito difícil de alcançar, ou talvez impossível, porque ser imparcial é uma coisa que talvez esteja além da capacidade humana. Mas, obviamente, se a gente tiver uma abordagem um pouco de bom senso em relação às coisas, isso não quer dizer que todas as maneiras de se expressar ou de reportar alguma coisa sejam igualmente enviesadas, né? Ou sejam igualmente desequilibradas. E a mídia brasileira é particularmente desequilibrada e enviesada quando se trata da cobertura política e da cobertura econômica também, quando se trata de política econômica. Ou seja, ela é capaz de fazer uma cobertura altamente negativa em relação a alguns atores da política, por exemplo, ao PT, Lula, Dilma, e, se não positiva, porque é difícil você ver cobertura positiva, mas neutra ou silente em relação a outros atores da política que, às vezes, poderiam ter potencialmente uma cobertura tão negativa ou maior do que esses personagens que eu nomeei. Por exemplo, como o PMDB,
né, que estava no governo junto com o PT, e tem mais políticos acusados de corrupção do que o PT, só para dar um exemplo muito recente, na Operação Lava Jato, e que tem, segundo os estudos do Manchetômetro, que é um site de análise de mídia que eu coordeno, uma cobertura que é 5 vezes menos negativa que a do PT. Né? Então, a maneira como a mídia brasileira opera a cobertura política é como se fosse uma linha auxiliar de um partido político que na época era de oposição ao governo de esquerda. Né? A cobertura da Lava Jato ela tem características muito específicas, porque ela não só opera, por um lado, de uma maneira muito enviesada, uma certa caça às bruxas do PT e dos políticos do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, mas ela também opera uma desvalorização geral da política, ou seja, colocando a política sempre sobre a ótica da corrupção. Né? Ou seja, isso transborda, essa cobertura negativa do PT, também transborda para outros partidos, em menor grau, para outros partidos. E agora, finalmente, com uma delação que não faz parte da Lava Jato, obviamente, que é a delação que foi trazida pelo Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público Federal, né? Do Joesley Batista, de fato transbordou para todos os partidos políticos, que é uma coisa que já tinha acontecido antes com o escândalo, com a delação da Odebrecht, e agora se confirmou. Ou seja, o que você tem, na verdade, é uma desvalorização enorme da democracia eleitoral, dos poderes da democracia eleitoral, em outras palavras, o executivo e o legislativo. E, por outro lado, a mídia endeusa, ou seja, glorifica, transforma em heróis, né, o judiciário e seus personagens e o Ministério Público. Né. Uma tendência, inclusive, que começou, na verdade, no escândalo do Mensalão, quando Joaquim Barbosa foi erigido um grande herói da República na luta da corrupção, contra a corrupção do PT. Então, pela primeira vez, a gente já teve esses dois elementos no escândalo do Mensalão, ou seja, o PT foi demonizado, né? E, por outro lado, você teve o judiciário sendo colocado perante a população como sendo um poder salvífico, ou seja, capaz de restaurar a honestidade, restaurar a ordem a um estado de coisas corrompido por causa da política. Né? Então, na Lava Jato a gente tem simplesmente uma potencialização e uma continuidade desse modus operandi. Né? Resta saber no que isso vai dar. Porque até agora tem produzido efeitos catastróficos sobre a democracia brasileira e suas instituições. Veja, isto é pouca lenha no grande bate-boca. E ainda escrevo uma carta capital para os caros amigos desta banca de jornal. Veja, isto é pouca lenha no grande bate-boca. E ainda escrevo uma carta capital para os caros amigos desta banca de jornal. A formiga carrega a folha